Olá, turma do nono ano A e B, né? Mas primeiro eu vou começar pelo nono A. Muito preocupada a respeito do nono ano, né? O último ano que está na escola, o ano que vem já não está mais aí. E eu vou começar falando sobre First Conditional, né? First Conditional é a primeira condicional, e a primeira condicional, vocês têm que saber o que é presente e o que é futuro. Presente vocês viram lá no sétimo ano, sobre o Simple Present, que o verbo, ele sempre tem, em terceira pessoa, tem que ter o S no final do verbo, lembra? He, she, it, loves. E nas outras pessoas, I, you, we, they, não tem nada. E tem na forma negativa, tem um don't e doesn't no he, she, it. Isso é o básico do Simple Present. E tem que saber o futuro. Futuro com o will e o going to. Will, toda vez que tem um verbo no futuro, eu só coloco o will na frente do verbo no infinitivo. Por exemplo, te amarei, will love. Irei, will go. Mas eu quero falar que eu irei à lua um dia. Will go, que eu irei à lua. Mas se eu irei à porta, will go é uma coisa que eu irei um dia, mas eu vou agora à porta. Eu vou falar o going to door. Porque going to go door. Porque eu irei agora, entendeu? Uma coisa mais previsível, tá? Então tem diferença do going to pro will. Mas beleza. Então é present. A gente tem que saber o que é present e o futuro. Então são dois conteúdos que vocês já viram, que é o presente e o futuro. Tá? Então, o First Conditional, ele exige que você tem que saber esses dois conteúdos para aprender o que é First Conditional. Que é o C, que é o if. Quer dizer que é a condição e o resultado. Se você estudar, você passa. Você passará. Presente e futuro. Ou ao contrário. Você passará se você estudar. Então, futuro e presente. Tá? Então, o conditional acontece dessa forma. Então, vamos aqui na página 63, tem aqui sobre o first conditional. Tem duas frases que são os fragmentos do texto da página 58 que vocês viram já essa página 58 antes, tá? Que a primeira frase fala assim: If an unequal and unjust society is reformed, then conflict will be ready. A segunda frase: If people learn and understand, they will also learn how to manage their differences. A primeira questão fala: se a desigualdade e a injustiça na sociedade for reformulada, então os conflitos serão raros. Então, will be, serão. Will, futuro, que indica que é o be que será, né? O be é o verbo ser e estar. Então, will é o futuro do be, tá? E aqui tá: se as pessoas aprenderem a entender que elas também aprenderão como gerenciar suas diferenças, tá? Ó. Se a desigualdade e as injustiças da sociedade for reformulada, então os conflitos serão raros. Se as pessoas aprenderem a entender, elas também aprenderão como gerenciar essas diferenças. Escolha, aí vocês têm que colocar no caderno, as respostas de acordo com as questões. Letra A. Qual frase equivale ao mesmo significado do fragmento 1? Os conflitos serão raros se a desigualdade e a injustiça for reformulada. B. Se a desigualdade e a injustiça for reformulada, então os conflitos não serão raros. Qual dessas alternativas
corresponde ao fragmento 1. Vocês vão escrever a frase, tá? Não é para colocar o quadrinho ou o triângulo, não. Porque para mim fica difícil para corrigir, tá? B. Qual alternativa corresponde ao significado do fragmento 2? Se as pessoas aprenderem como gerenciar essas diferenças, elas aprenderão a entender. As pessoas aprenderão como gerenciar essas diferenças se elas aprenderem a entender. C. Qual alternativa se refere a ambos os fragmentos? Eles se referem a uma real possibilidade para uma situação em particular que acontece no futuro. Ela se refere a uma irreal possibilidade de uma situação que acontece no futuro. Qual dessas alternativas? Vocês colocam no caderno, tá? Página 64. Exercício número 2. Aí nós temos aqui duas frases, que são as mesmas frases que a gente viu lá no exercício número 1, que está em roxo, tá? Aí fala assim. Letra A. A expressão em roxo que expressa if, que expressa resultado ou condição. B. A frase que está em laranja expressa resultado ou condição. Você só copia só a alternativa, tá ali? Letra A e B, e vocês colocam lá. Clause is purple if express 2 ou 1. B. Clause is orange will express 2 ou 1, tá? 3. Copia a tabela no seu caderno e no lugar da estrelinha vocês vão colocar lá. Se vocês vão completar com present simple ou simple present ou will, tá? É justamente isso que eu falei para vocês. Então, olha só. Qual é a condição e qual é o resultado? Justamente o que eu estava falando para vocês. Então, aqui tá falando lá. If unequal and unjust. Aqui a mesma coisa da frase lá, que a gente tá falando, sobre a sociedade ser reformulada lá. Society is reformula. Isso aí é uma condição, se a desigualdade, a injustiça for reformulada, isso é uma condição. Aí qual será o resultado? Then conflict will be ready. Então isso será o resultado. Então sempre o resultado será o futuro. Igual eu falei para vocês, se eu estudar, olha só, olha só, if I study, se eu estudar, I will pass. Então, eu passarei. Entendeu? Então, assim, eu sempre o quê? O resultado será o quê? O futuro. A condição e o resultado. Tá? Então, a mesma coisa, ó. Se a desigualdade e injustiça da sociedade for reformulada, então o conflito será raro. A mesma coisa, ó. If people learn and understand. Se as pessoas aprenderem a entender, they will also learn how to manage. Então, quer dizer assim, existe lá, se as pessoas aprenderem, então, que aprenderem como gerenciar essas diferenças, serão um resultado. Então, aqui, ó, condição, if, qual que é a estrutura da condicional, da primeira condição? O if, mais o verbo no simple present, mais o will, mais o verbo principal. Tá? Essa
é a estrutura da first conditional. Aí vocês têm que preencher lá. Simple present e o will. 4. O que eu pedi para vocês aqui? Para vocês colocar esses verbos e traduzir essas frases, não foi isso que eu coloquei aí? Sobre essas pessoas que falam a respeito das diferenças. Então, eu coloquei o que vocês vão colocar no passado, o que vocês vão colocar no presente. Então, esse primeiro já foi feito, tá? E o segundo é o be, que eu coloquei, que é futuro. Teach, que é presente. Not in power, eu coloquei que é o presente. Então, vocês podem colocar aí que é o we, então é o don't, tá? Que não vai ser doesn't. Lembra do presente? Eu coloco doesn't para he, she, it. E don't para I, we, you, we, they, tá? Quando for forma negativa. E aqui, novamente, no e, na letra E, quando for negativa no futuro, eu vou usar, ou posso will not, ou posso usar won't também, tá? Na forma negativa. E nós temos aqui, na questão depois dessa daí, tem uma frase de Nelson Mandela aqui. Education is the most powerful weapon which can change the world. Linda frase. Tem dois posters de uma campanha da UNICEF sobre a educação das meninas, tá? Que fala assim que os meninos e garotas ainda têm tratamentos diferentes hoje em dia no mundo. Você sabia que 62 milhões de meninas no mundo estão fora da escola? Leia as campanhas e responda as questões 5 e 6. Aí fala assim, na 5, para você fazer uma frase de efeito, assim, que fala a respeito das meninas, igual aqui tá falando que Education Transforms Girls, de falar a respeito das meninas. Quando você educa uma menina, você educa uma nação. Olha que frase de efeito maravilhosa. E tem até uma frase dessa daí que fala assim, quando você educa uma mãe, você está educando uma família também, de você usar a first conditional, tá? Aqui tá pedindo para você, aqui tá falando para você usar a primeira condicional. Aqui tá dizendo assim, se uma criança vai à escola, ela terá mais oportunidade para desenvolver as suas personalidades, talentos e habilidades. Gente, frases maravilhosas. E aqui também fala a 6 também, que é uma resposta pessoal, tá? Fala sobre educação também, a oportunidade de todas as crianças. Mas fala assim que independente da escola, que outras instituições, grupos, pessoas pode estimular as crianças a respeitar outras pessoas. Quem são esses outros grupos? Quem são outras pessoas que podem estimular as crianças a respeitar outras pessoas? Né? Então, vocês podem responder essas questões aí, tá? Aí, vamos lá. Página 67. Página 67, eu pedi para vocês traduzir essas frases no caderno. Que fala sobre as diferenças. São frases que falam sobre a visão sobre diversidade, sobre como a gente olha os pontos de vista de pessoas da expressão de como ela
defina o que é essa diversidade. Como que nós vimos o que é a pessoa ser diferente? Independente do que a gente está falando sobre de transexualidade, não é só isso. Sobre a pessoa ser diferente, de ser uma pessoa ou uma pessoa especial, né? De ser, a gente vê sobre as diferenças mesmo, porque nós somos diferentes. De ser magra, de ser gorda, de ser loira, de ser negra, de ser branco, de ser baixo, de ser alto, de ser diferente, de ser, nós não somos iguais. Nós somos seres humanos, tá? Esse mês de agosto quer dizer assim que eu posso dar algumas atividades sobre First Conditional separado, tá? Porque nosso livro quase não tem a respeito do conteúdo em si, do First Conditional. Então, eu vou dar umas atividades avulsas. Se nós estivéssemos em sala de aula, vocês iam ver o tanto de atividade que eu ia passar. Mas, como nós não temos esse feedback de trazer, de corrigir, de ver onde está errando, assim, de detalhes, assim, porque de estar sem a lousa. Não que, assim, a gente não pode tirar dúvida em relação a isso, mas nós temos que, assim, eu acho assim que é muito cansativo a gente preparar tudo isso para pouco aluno, entendeu? Eu tenho pouca devolutiva em relação a tudo que a gente prepara para pouco aluno. Eu gostaria de estar com mais alunos, assim, ter mais interação.